Uma outra dica em relação à colaboração visual é a gente trazer cada vez mais para o dia a dia do trabalho a facilitação visual em relação a usar mais desenhos do que apenas texto, do que aquela coisa super cansativa. E aí, uma dica em relação ao board também é o seguinte: não adianta nada a gente utilizar ferramentas, né, de boards virtuais quando as pessoas não sabem como trabalhar de forma colaborativa. E o que é isso? Vou dar um exemplo. Vai uma pessoa lá, coloca uma ideia, aí vai o líder, vai o gestor, ou vai o colega e reprime aquela pessoa, diz assim, não, nada a ver, essa ideia aqui não faz sentido. O que a gente acabou de fazer? A gente acabou de inibir realmente a participação da pessoa. E aquela pessoa, ela não vai ter mais coragem, iniciativa para ir lá e continuar colaborando e continuar colocando a sua opinião. Então, a gente precisa também desenvolver não só a ferramenta, né? Eu falo sempre isso, que a agilidade, ela é muito mais o mindset, a forma como a gente interage do que necessariamente a ferramenta que a gente utiliza. Então, a gente precisa também desenvolver esse modelo mental de como trabalha em grupo e como que se trabalha de forma colaborativa. E trabalhar de forma colaborativa é a gente conseguir aceitar as divergências. Então, eu vou dizer uma coisa, estou aqui falando uma coisa, e é aceitar que uma pessoa pense diferente de mim, e não que eu tenha que concordar, mas incluir aquele pensamento, aquela divergência, tentar, através daquela divergência, gerar novos insights, ou olhar para caminhos que talvez o time não estava olhando antes. Então, é muito importante, dentro desse momento de colaboração virtual, a gente ir também trabalhando o mindset, tanto nosso, quanto líder, quanto facilitadores, quanto também o mindset das próprias pessoas do time, porque às vezes acaba acontecendo, né? Tem pessoas que têm mais facilidade de trabalhar de forma colaborativa, e tem outras pessoas que têm um pouco mais de dificuldades, que elas gostam, a gente até fala disso, né, no Learning Agility. Tem pessoas que, quando elas têm agilidade, uma das habilidades, que é agilidade com pessoas, elas gostam de sentir que todas as ideias estão sendo incluídas, que todas as pessoas estão tendo a mesma oportunidade de falar, que são pessoas que gostam de contemplar a visão de todos dentro daquela discussão. E já tem outras pessoas que não, que elas sofrem com esse processo, elas preferem fazer um trabalho sozinha, elas preferem ir direto no ponto e já falar qual é o objetivo, já dá para o time quais são os passos a seguir, sem deixar o time também trazer a sua percepção. Então, a gente precisa estar ajustando, né? Sabendo que nesse momento de complexidade, nesse momento onde as pessoas estão trabalhando de formas diferentes, onde a gente está tendo várias mudanças ao mesmo tempo, que a colaboração é muito importante. Então, se a gente não aprendeu ainda a trabalhar dessa forma, agora está sendo um ótimo momento para a gente desenvolver essa habilidade, né? E complementar essas duas coisas. As ferramentas que nos ajudam muito a fazer isso, a dar transparência, a trazer essa questão da visualização das ideias, de tirar um pouco as ideias da nossa cabeça e trazer elas para o papel, né? E o papel não necessariamente vai ser físico, mas ele vai ser virtual quando a gente está fazendo dessa forma. Quanto também a gente conseguir fazer com que as pessoas exponham mais, tragam mais, coloquem mais para fora também o que elas estão pensando, questionem, enfim, entre em divergência, porque a divergência é super legal também para gerar a inovação.